Olá, amigos do YouTube! No último episódio, nós terminamos a primeira parte da Odisseia, tematicamente falando, porque foi quando Odisseu encerrou as narrativas das suas aventuras no palácio de Alcino. E isso corresponde ao término do canto 12. Como a Odisseia tem 24 cantos, estamos exatamente na metade da obra. E hoje começaremos o canto 13, que já abre um outro momento, que é o momento da chegada de Odisseu a Ítaca e tudo que o herói passará até conseguir restituir a ordem em seu palácio. Terminadas as narrativas, que duraram 2 dias, Odisseu agradece muito aos seus anfitriões, ao rei Alcino e à rainha Areté, e parte. E quando ele entra na nau preparada para o seu retorno, as servas de Alcino já haviam preparado uma cama para Odisseu no convés da nau, e ele se deita e dorme profundamente. E o poeta comenta que era um sono tão profundo que era muito próximo da morte. E comenta também o poeta, dos versos 89 ao 92, que a nau, navegando com leveza, cortava as ondas do mar, conduzindo o homem de saber similar ao dos deuses, que muitas aflições no coração sofrera, atravessando guerras de homens e dolorosas ondas, mas que agora tranquilo dormia, esquecido do que penara. E assim, gente, Odisseu finalmente chega a Ítaca. E ele é deixado dormindo num porto de Ítaca chamado Forcis, que o poeta descreve que próximo a ele havia uma belíssima oliveira, próxima da qual havia uma gruta sagrada, porque era dedicada às ninfas, neste caso chamadas de Naiades. E Odisseu se queda dormindo e os feaces começam o seu retorno. O problema é que nesse momento Poseidon vê o que aconteceu e reclama duramente com Zeus. Ele não gosta nada de ver que o seu desafeto, que Odisseu havia finalmente chegado na sua pátria. E reclama com Zeus que assim ele, Poseidon, ficaria desonrado. E Zeus dá carta branca para Poseidon. Diz, olha, se você acha que foi desonrado, pode tomar as providências devidas. E Poseidon diz a ele, sim, então vou tomar, porque eu temo muito não atrair a sua ira, Zeus, sobre mim. Mas já que você está autorizando, eu vou estraçalhar a nau dos feaces que levou Odisseu. E vou colocar em torno da cidade dos feaces uma montanha enorme. Aí Zeus diz o seguinte, tudo bem, Poseidon, mas vou sugerir algo. Deixe, não estraçalhe a nau, mas a transforme em pedra. Só que escolha para esse momento quando ela estiver chegando de volta à ilha Esquéria e que as pessoas, os habitantes da ilha, possam ver o fenômeno. E assim é feito. E lá na Esquéria, quando Alcino vê o que acontece com a nau, ele entende de imediato e dá uma ordem para os feaces. A partir daquele momento, nunca mais eles transportariam náufragos. Quando Odisseu acorda, Palas Atena havia providenciado uma espessa névoa para que Odisseu não fosse descoberto antes de empreender o seu plano de vingança contra os pretendentes.
E Odisseu, realmente, diante daquela névoa, ele acorda e não acredita que está em Ítaca. E ele tem até maus pensamentos em relação aos pobres dos feácios, né? Porque ele diz assim, que eles não foram justos, deixando-o em outro lugar. Só que aí Palas Athena toma a forma de um jovem guardador de rebanho, aparece para ele e diz que ele está sim em Ítaca. Então Odisseu, voltando-se, né, para a deusa na forma do jovem, inventa uma história extremamente longa e mirabolante para dizer quem é, de quem veio, como chegou ali, o que são aqueles presentes. E a deusa toma a forma de uma bela mulher, acaricia as mãos de Odisseu com um misto de orgulho, mas eu diria, quem sabe, até de uma pitadinha de inveja, no sentido como ele, um mortal, está quase se igualando a ela em artimanhas criativas, porque ela diz a ele: Odisseu, até na sua própria terra, na sua pátria, você não vai abrir mão de inventar tantas coisas, né? Então, Odisseu percebe que ele está falando com a deusa e os dois vão conversar a respeito do que será feito a partir de agora. Quais os planos serão traçados para que Odisseu chegue em segurança até o seu palácio e possa se vingar dos pretendentes. Nessa passagem, esqueci de contar um detalhezinho. A deusa estabelece uma espécie de comparação entre ela e Odisseu. Porque em algum momento de alguma dessas séries eu comentei com vocês que quando dizemos que um determinado herói ou heroína é protegido de um determinado deus ou deusa, isso significa que no plano humano, aquele herói tem as mesmas qualidades, claro que no nível humano, da divindade que o protege. Então, no caso de Odisseu e Atena, a relação tão profunda entre eles se dá justamente por essa inteligência astuta. E Palas Athena, nessa passagem, reconhece isso e fala para Odisseu: ok, chega de história agora, né? Porque você é o melhor dentre os mortais em inventar histórias, em astúcias, e eu sou a melhor entre os deuses no mesmo tema. E aqui se estabelece essa comparação entre a divindade e o seu protegido. Aí, Palas Athena diz a ele que nunca o abandonou. E Odisseu contesta um pouco. Ele diz: sim, quando estávamos em Troia, eu senti a sua presença muito próxima. E sim, você me ajudou. Porém, desde que eu saí de Troia, passei por tantos sofrimentos, por tanta penúria, e aí eu não te senti próxima. E Palas responde: sabe o que é, Odisseu? Eu sempre soube que você conseguiria chegar a Ítaca, mesmo perdendo todos os seus homens. Porém, eu não poderia entrar numa briga direta com o meu tio Poseidon, que estava muito irado com você, mas eu nunca te abandonei. Aí, a deusa dispersa o nevoeiro. Odisseu finalmente reconhece que está de fato em Ítaca, reconhece a oliveira, reconhece a gruta dedicada às ninfas, às náiades, e faz preces a elas, beija o solo pátrio e se recorda de quantos sacrifícios anteriormente ele fez ali às divindades. Eles começam a tecer os planos de vingança, mas Palas Athena explica a ele que terá que transformar a sua forma, porque ele não deve ser reconhecido pelos pretendentes. Então diz ela que o transformará num velho, e num velho muito mal vestido, como um mendigo. E aí eles sentam e vão detalhar esses planos. Palas então conta a Odisseu que Telêmaco está em Esparta, onde foi à procura de notícias suas. E Odisseu fica um pouco incomodado com isso e pergunta à deusa: mas por que você mesma não contou a ele o que se passava? Por que o expôs aos perigos do mar noturno?
E a deusa responde algo que julgo bem significativo, para que o filho de Odisseu provasse o seu valor e obtesse a sua própria glória, como, simbolicamente falando, dessa forma ele realmente mostraria-se digno de ser filho do grande Odisseu. Então até nisso a deusa pensou. Olha que interessante, Telêmaco vai passar por esse ritual de iniciação, pelos perigos, lembrem que os pretendentes pretendem matá-lo, né? E a deusa não só deixa como incentiva para que ele tenha a chance de realmente crescer, de realmente passar de fase, de um menino a um homem. E é isso que acontece. Em seguida, ela diz a Odisseu que ele deve primeiro ir até a casa do porqueiro Eumeu, que é inquestionavelmente fiel a ele. Então ele não deve ir direto ao palácio, mas antes ao campo na casa do porqueiro. Palas conta também que os pretendentes têm a intenção de matar Telêmaco na volta, mas que Odisseu pode ficar muito tranquilo que isso não acontecerá. Então ela finalmente pega uma varinha, e aqui eu quero fazer uma observação. Até as varinhas dos contos de fadas, né, que as fadas possuem para transformar a abóbora em carruagem, os ratinhos em cocheiros, essa ideia já está presente aqui na Odisseia. Eu acho que vocês se lembram que Circe usa de uma varinha mágica para transformar os homens de Odisseu em porcos e depois para restituir a eles a sua forma original. E aqui Palas, fazendo uso também de uma vara mágica, toca Odisseu. E nesse instante ele perde a beleza, perde a juventude, seus cabelos se tornam grisalhos e ele está vestindo praticamente farrapos, como um mendigo. E assim termina esse canto, e agora, quando o próximo começa, Odisseu já se aproxima da casa do porqueiro Eumeu e é muito bem recebido por ele. E aqui, gente, mais uma vez entra em cena aquela questão de Zeus Quicênios, o protetor, né, dos suplicantes, dos estrangeiros, dos viajantes. Porque o porqueiro diz que sim, ele o recebe muito bem, porque ele teme, né, Zeus Quicênios. É assim que deve ser. E conversa vai, conversa vem. O Odisseu diz a ele, inventa uma outra história que veio de Creta, naquilo que ele é muito bom em fazer. E diz que ele tem notícias de Odisseu. Na história que o Odisseu disfarçado conta, há alguns momentos em que existe uma correlação com as histórias vividas por Odisseu que ele conta na corte dos Feaces. Porque ele diz para o porqueiro que ele estava na corte de um outro rei e esse rei teria contado a ele que Odisseu passara por ali, ficara hospedado, mas aí ele obteve do rei uma embarcação para que voltasse a Ítaca. Mas que Odisseu teria comentado com o rei que antes de chegar, de voltar para Ítaca, ele iria consultar o oráculo de Zeus em Dodona, né, ouvir o carvalho sagrado de Zeus, para saber o que ele deveria fazer para de fato conseguir chegar a Ítaca. Então vejam aqui a relação, né, do país dos Feaces, do palácio de ser recebido pelo rei, e da consulta que Odisseu faz a Tirésias no mundo ínfero, para ter assim, noções de como voltar de fato. A mesma coisa acontece aqui, nessa história contada por Odisseu, que é o pedinte, né, o suplicante, que Odisseu, antes de chegar em Ítaca, teria ido consultar o oráculo de Zeus em Dodona, o oráculo mais antigo, por sinal, da Grécia. O porqueiro prepara um banquete com 2 porquinhos que ele sacrifica em homenagem a Odisseu e diz que os grandes porcos são reservados aos pretendentes.
E ele fala isso com muita mágoa, que ele engorda porcos e tem que mandar para os pretendentes. E vocês imaginem o que sente Odisseu por dentro, mas que não pode demonstrar, claro. Aí Odisseu diz que toma muito vinho e que o vinho o impele a contar uma história. E aqui ele vai inventar uma outra de suas histórias que eu vou contar rapidinho para vocês. Ele diz que ele estava na guerra de Troia, inclusive numa empreitada que eles foram até próximos da muralha, estava lá, né, o próprio Odisseu e Menelau, e ele era o terceiro no comando, o verdadeiro Odisseu, o suposto pedinte. Muito bem, eles vão até próximo de Troia e vão acampar ali para poder, acho que, espionar, né, os inimigos. Só que ele esquece a própria capa e que faz muito, mas muito frio, um frio inesperado. E ele está quase congelando. Aí, depois de passado um terço da noite, ele cutuca, dá uma cotovelada no Odisseu, ele Odisseu, né, o suplicante, cutuca o verdadeiro Odisseu e fala para ele: vou morrer congelado, eu esqueci a minha capa. Aí Odisseu, astuto, toma a seguinte providência, acorda o pessoal e diz: sabe, estive pensando, estamos aqui muito longe dos acampamentos e com poucos homens. Então, eu gostaria que alguém voltasse aos acampamentos, estivesse com Agamêmnon e pedisse um reforço para que ele mandasse mais homens. Imediatamente, um deles, Thoas, se levanta e, para ir correndo até o acampamento, deixa sua capa. O pedinte pega a capa, se aquece e consegue dormir o restante da noite. E com essa historinha, os dois vão dormir e acaba agora este episódio. Até o próximo, onde veremos o reencontro entre pai e filho. Muito obrigada e até lá!